Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje, eu vou ler o artigo Como Conseguir Ser um Policial Libertário por 3 anos, de John Baeza. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos que me seguem e me escutam pelo podcast e aqueles que me assistem por vídeo, seja pelo YouTube, Rumble e principalmente aqueles que me assistem pelo Odysee. O Odysee, para quem não sabe, é uma plataforma concorrente do YouTube que remunera não apenas os produtores de conteúdo, mas também os consumidores de conteúdo. Então eu conclamo todos vocês que assistem vídeos a irem lá. Já tem bastante produtor de conteúdo no Odysee, inclusive todos os vídeos do Instituto Rothbard estão lá. Vocês vão encontrar também o Ancapsu, o Stefan Molyneux, o Dólar Vigilante, o Mises Institute, Gerald Celente, Ron Paul, muitos e muitos produtores de conteúdo interessantes para vocês já estão utilizando a plataforma e vocês vão ganhar um trocadinho por assistir os vídeos, né? Então corram para lá. É muito importante essa migração porque o YouTube, como todos já sabem, ele censura opiniões dissidentes, né, opiniões contrárias à opinião mainstream. Então não é uma plataforma confiável, não é uma plataforma que permite a livre expressão, onde vocês vão ouvir a verdade, né? Porque a verdade muitas vezes está contrária ao que diz a mídia mainstream, na maioria das vezes eu diria. E é muito importante que essas posições contrárias tenham voz, né? Tenham um canal, pelo menos, para ser escutadas. E no YouTube, o YouTube já censurou um episódio dessa série, da série Leituras Comentadas, foi o episódio número 4. Ele ainda está disponível no canal do Instituto Rothbard, mas ele foi deletado sumariamente do meu perfil, do meu canal pessoal no YouTube. Então, muito importante, em breve, provavelmente nós vamos tomar strike na conta do Instituto Rothbard, né? Porque eu não meço as minhas palavras, eu não uso a régua deles, né? A minha régua é a régua da verdade, a régua do que eu acho que precisa ser dito. Então, muito provavelmente vamos sofrer sanções do YouTube e os vídeos pararão de ser postados no YouTube e vão ser postados exclusivamente no Odysee. No Rumble também, mas o Rumble ele já nasce com um problema de censura gravíssimo. O Rumble não é uma plataforma de livre expressão, é uma plataforma com muita censura, só apenas não tem ainda um tamanho do YouTube para poder ficar perturbando a vida dos produtores de conteúdo, né? Eles querem que muitos produtores de conteúdo vão para o Rumble, para quando eles estiverem um pouquinho grandinhos, já com uma bagagem grande aí, né, gordura para queimar, eles vão começar a tolher o discurso contrário a o que quer que seja que eles não gostam, né? No caso hoje é explícito que eles não gostam de biquínis, né? Nada mais brutal que isso. É um califado o Rumble. Então fujam do Rumble. Mas eu estou postando ainda os vídeos lá apenas para ter mais um backup, né? A visibilidade dos vídeos é muito pequena no Rumble, é menor do que no Odysee. Não é menor do que no YouTube. O YouTube é onde tem a maioria das pessoas, mas eu acredito que as pessoas inteligentes que assistem e consomem os produtos do YouTube já estão percebendo o que está acontecendo no YouTube e é importante que você migre para o Odysee. Então, tá aí a minha dica para vocês. O Odysee, vocês vão ser remunerados por assistir vídeos apenas, não precisa nem produzir nada. Então eu vou passar aqui a focar no artigo. O autor é o John Baeza, né? O John Baeza, ele não tem nenhum outro artigo publicado. Acho que esse é o único artigo, pelo menos que nós publicamos aqui em português, que nós traduzimos, né? Então ele não é um autor de artigos. Ele é um investigador de polícia aposentado de Nova York. Ele era da divisão de vítimas especiais lá de Manhattan, né? E ele investigou e analisou mais de 1000 casos de estupro, homicídio sexual, abuso sexual e abuso de menores e se tornou especialista nesses crimes, incluindo uma especialidade em falsas acusações. Importantíssimo, né? Falsa acusação, ao meu ver, ao ver da visão libertária, que é a visão que eu uso para proferir, né, os meus comentários. Eu sempre faço os meus comentários à luz da escola austríaca de economia e do libertarianismo, né? Então, só para um parênteses, né, porque eu vi bobagens sendo faladas na internet,
A escola austríaca de economia é uma escola de economia, uma escola de pensamento livre de juízo de valor. Ou seja, para você ser um austríaco, basta você aceitar as premissas austríacas, né? Você aceitar que a economia é uma ciência lógica dedutiva e que ela diz se A, então B, então ela apenas vai fazer isso, né? E quem vai fazer o juízo de valor são as pessoas que estão obtendo esse conhecimento. Então, sim, é verdade, um economista da escola austríaca não necessariamente é um libertário, mas se um economista da escola austríaca não for um libertário, isso significa que ele tem sérios problemas éticos e morais, porque os objetivos dessa pessoa vão ser os objetivos, por exemplo, de destruição da sociedade. Aí sim, ele pode ser um economista da escola austríaca de economia, e ao mesmo tempo um socialista ou um nazista ou o que quer que seja. Aí é possível, se ele tiver o objetivo realmente de ter uma eficiência menor na economia, de que a vida das pessoas seja mais miserável, com menos liberdade. Aí sim, mas acredito que são raros os casos, acho que todos os economistas da escola austríaca tendem ao libertarianismo, a maioria deles é formada por libertários, né? Então, nesse caso, é verdade, a escola austríaca de economia é uma escola livre de juízo de valor, não é a mesma coisa que o libertarianismo, porém, nós que estudamos a escola austríaca de economia somos seres humanos e nós fazemos juízo de valor. Então, eu acredito, quero crer pelo menos, que todos que estudam a escola austríaca de economia vão entender que o governo, o Estado, a imposição da força, né, a iniciação de agressão contra indivíduos não agressores é sempre ruim para a sociedade, é sempre ruim para o resultado final. E desconfiem de todo e qualquer economista da escola austríaca de economia, ou que se diz assim, e que não se diga um libertário. E libertário, obviamente, não obviamente, mas para quem não sabe, libertário significa se opor à iniciação de agressão. É isso que é ser um libertário. Você se opõe à iniciação de agressão contra indivíduos pacíficos ou não agressores. Então, qualquer um que se bater no peito e disser, olha, eu até acho bonito esse negócio de libertarianismo, mas eu não sou um libertário. Então é isso que a pessoa está falando. Ela está falando, eu não tenho problema nenhum em encher de porrada uma pessoa pacífica, uma pessoa que está tranquila na dela ali, não tenho problema nenhum com isso. Então, já descartem essas pessoas que entendem o que é o libertarianismo, entendem o problema do estatismo, o problema de... porque o libertarianismo, ao meu ver, ele não para, ele não é uma filosofia ligada simplesmente ao Estado, né? Eu acho que é mais uma filosofia ética e moral, que diz que é proibido ou é ilegítimo iniciar agressão contra indivíduos não agressores. Então, se você não concorda com isso, você concorda com a iniciação de agressão contra indivíduos pacíficos. E se você entende da escola austríaca de economia, é pior ainda, porque além de você ser uma pessoa vil, que quer agredir os outros, que não tem problema algum com a agressão de inocentes, além de tudo, você sabe que qualquer tipo de intervenção governamental, qualquer que seja ela, vai sempre gerar malefícios para a sociedade. Então, você, além de ser um sujeito que não tem nenhuma empatia pelos outros, você não tem compaixão, você também quer que todas as pessoas da sociedade, ou pelo menos a maioria, ou grande parte da sociedade, viva uma vida mais miserável. A gente consegue ver aí algumas possibilidades de uma pessoa ter essa posição, quer seja porque ela se locupleta ela ganha dinheiro, né? Ela ganha mais com esse sistema, ou pensa que ganha mais, a gente não sabe como seria realmente no livre mercado, mas ela se acha incompetente para ter o que ela tem hoje, e ela acha que no livre mercado ela não teria isso. Então ela vai tentar manter o sistema de todas as maneiras, né? Essa é uma das explicações que eu daria para alguém ser tão hediondo, uma pessoa tão terrível, né, a ponto de negar o libertarianismo, ou querer se afastar, querer dizer que não, o libertarianismo não é uma certeza, eu não sou libertário, eu acho uma utopia. Então tá bom, então você defende o crime, né, você defende a agressão contra pessoas pacíficas.
o que isso diz sobre você. Eu prefiro ter o rótulo de libertário, me rotular como libertário, eu gosto desse rótulo, contanto que ele seja bem usado. Ele significa que eu sou contra a iniciação de agressão contra indivíduos pacíficos. E espero que todos vocês que assistam esse vídeo, e também os que não assistam, sejam assim, né? E que liguem e que fazem que o tico e teco do cérebro de cada um de nós, eles sejam ligados um no outro e façam a conexão de que o Estado é um violador desse princípio, né? Então, sem mais delongas, vou passar aqui a leitura do artigo. O artigo é um artigo curto, então vamos lá. Quando me aposentei do posto de investigador de polícia em Nova York, me mudei para a Flórida e decidi trabalhar como policial local. Eu precisava de dinheiro e este era o único trabalho para o qual eu me qualificava. Fui aceito e comecei a trabalhar. Esse é um problema que muita gente enfrenta. É desesperador estar desempregado e aplicar para empregos e não obter respostas, passar por processos seletivos e receber negativas atrás de negativas. Acaba que o Estado está ali, é um empregador também, a pessoa precisa se sustentar e acaba dessa maneira cooptando pessoas que outrora não fariam parte dessa organização criminosa, né? Mas está ali, como o tráfico tá também nas favelas, nas comunidades, né? E acaba que por tanto desemprego, tão difícil as chances na economia, por a economia ser muito controlada e o Estado meter tanto a mão na economia, o desemprego acaba sendo grande e as opções menores para as pessoas, ou praticamente inexistentes, né? No Brasil hoje, o desemprego gigantesco, né? Claro, faz fila, né, para fazer concurso para qualquer tipo de cargo público, as pessoas nem pestanejam para fazer isso. Mas se tivesse a oportunidade na iniciativa privada, essas pessoas muito provavelmente optariam por um emprego na iniciativa privada, mesmo não tendo os benefícios ali da iniciativa pública, as chances de prosperar e crescer junto com a empresa até são bem maiores do que na iniciativa pública, né, no Estado. Então isso é uma pena, né? E também as pessoas que têm a ilusão de que vão entrar na força policial do Estado e que vão fazer o bem para a sociedade, né? Isso acontece bastante também, mas acho que a desilusão vem bem rápido. Vamos ver aqui. Desde o início, eu queria ser o policial libertário perfeito. Eu não ia prender ninguém por crimes de drogas ou sem vítima, e eu ia me esforçar para fazer o máximo possível de prisões legítimas. Durante meus 3 anos, fui capaz de fazer isso praticamente todo o tempo. Tentei ficar na moita, nunca mencionei que eu era um investigador de Nova York aposentado, embora meus colegas provavelmente sabiam disso através das fofocas intermináveis na delegacia. Tentei ser invisível para meus supervisores e apenas interagia com eles quando precisava. E, nesta divisão, só tínhamos que nos reportar a cada 2 semanas. Às vezes, eu ficava sem ver meu supervisor durante esses 15 dias. E isto era ótimo. Eu trabalhava sem um parceiro e basicamente não tinha ninguém fungando no meu cangote. Então, sim, eu conseguia fazer o que eu queria. Eu acredito que isso não seja normal para um policial, né? Essas condições de trabalho que ele está mencionando. Que bom que ele conseguiu, né, essas condições, porém não é o que a gente observa, né? Então, mas ele conseguiu. E vamos ver o que mais. Se encontrava um usuário de drogas que estava portando drogas, eu dizia para ele jogar as drogas num buraco qualquer e pedia que ele me ajudasse a identificar criminosos perigosos de uma lista de procurados. Às vezes, eles colaboravam e outras vezes não, mas eu conseguia cumprir uma boa cota de prisões dessa maneira. E os que me ajudavam me procurariam novamente por conta própria para tentar identificar outros criminosos perigosos. Eu também estava determinado a investigar toda a chamada que recebia como se eu ainda fosse um investigador. Eu interrogava todo mundo que prendia. Muitas vezes eu conseguia confissões. Ele mesmo assim ele usava, né, da ameaça, né, do Estado para conseguir a colaboração dessas vítimas, né, que seriam potenciais vítimas do Estado. Ele usava, falava, olha, sou polícia, joga teu baseado ali, eu não vou te prender, mas
você me ajuda aqui, eu tenho uma lista, você conhece algum desses caras aqui, sabe onde é que eu encontro eles, você tem alguma informação sobre eles, e aí ele conseguia cumprir as metas, né? Até aí, é libertário, vai, mesmo que ele usasse essa condição dele aí para conseguir manter, ele deixava as vítimas saírem ilesas, né? Eu acredito que depois as pessoas poderiam pegar de volta o que elas jogaram no buraco, ou não sei, né? Mas pelo menos ele não fazia o mal maior para essas pessoas, que seria realmente cumprir todas as leis, né? Fazer cumprir as leis. Se ele vê alguém com um punhado de drogas, ele teria que levar para a delegacia, prender essa pessoa e ia ter a vida destruída, arruinada, né? Então, que bom, é como um oficial nazista ali nos campos de concentração que, por algum suborno, alguma coisa, deixava as vítimas fugirem, né? Continua fazendo ali o trabalho, deu pelo menos a chance, né? É melhor um ladrão que te dê a chance da bolsa ou a vida do que um que simplesmente vai lá, um assassino que vai e te mata, né? Então, pelo menos há uma opção, né? Durante meu turno de 12 horas, eu seria enviado a todo tipo de ocorrência. Às vezes, eram coisas simples, como alguém reclamando que o vizinho estava jogando água em sua casa. Quando chegava em ocorrências de violência doméstica, eu fazia um monte de perguntas e observava um monte de evidências. No final das contas, minhas prisões nos casos de violência doméstica eram 50-50. Metade homens e metade mulheres. Quase todas as minhas prisões foram por crimes com vítimas. O resto das minhas prisões foram por contravenções contra terceiros ou mandados de prisão. Em toda cena de crime em que precisei coletar impressões digitais, assim que terminava de coletá-las, nos locais que era importante, perguntava à vítima onde ela achava que eu deveria coletar depois. Sempre me olhavam com cara de espanto. Elas geralmente me perguntavam por que eu queria a opinião delas. Eu dizia que elas pagavam meu salário, e se não estivessem satisfeitas com os locais que coletei impressões digitais, elas tinham todo o direito de me pedir para coletar em outros lugares. Ninguém nunca indicou outro local, mas viram que eu falava sério. E isso é como um pouco de um guia para quem tiver numa situação como essa, né? Você não conhecia o libertarianismo, é um policial, mas já estava trabalhando nisso, é sua profissão, você tem dúvida se é capaz de achar um emprego em outro local e quer se manter aí, mas sem violar os princípios nos quais agora você acredita, né? Eu tenho compaixão por você, eu me coloco nos seus sapatos, né? E acho que é possível. Pode ser que tenha vezes que você tenha que fazer coisas erradas mesmo, antiéticas, mas pode ser possível você ainda assim manter a sua ética, manter a sua moral íntegra, né? Sem ter que deturpar o que você acredita. Fazer muita vista grossa, sempre focar em pessoas que estão cometendo crimes de verdade, né? Seja o assalto, estupro, roubo, ameaça, violência. Você pode. Os casos abundam, né? E é muito normal os casos não serem solucionados. É super normal. Então, se você pegar alguém cometendo um crime sem vítima, deixa aí. Deixa embora. A não ser, claro, que você tenha uma desconfiança que essa pessoa é um criminoso de outros crimes também, cabe uma investigação um pouco maior, mas se você não tem alguma certeza, alguma evidência de que essa pessoa cometeu crimes reais, né, que tudo que ela fez foi talvez comercializar drogas ou não pagar impostos, crimes sem vítimas, né? Deixa embora, não faça esse jogo. Se você for acompanhar o oficial de justiça e ver que o oficial de justiça tá lá para pegar alguém que apenas se negou a ser roubado pelo Estado, ou seja, pagar impostos, faz vista grossa por qualquer coisa que acontecer ali, não dá muita força pro oficial de justiça nisso, não. Vocês têm todos os seus meios de fazerem isso, né? Então, se for investigar um crime, se você tá na civil, né, também, deixa pra lá. Você tem uma pilha de crimes para investigar, você tem uma pilha de crimes para resolver e solucionar. Deixa todos os crimes sem vítima pra lá, joga fora, tenta
acabar, rasgar processo, esconder, queimar, sumir com essas coisas, porque vai fazer mal para você e para a sociedade, para essa pessoa. Você pode destruir a vida de uma pessoa que nunca fez mal para ninguém. Então, não, eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo e é um policial, não é isso que você quer fazer, né? Não foi para isso que você sonhou entrar para a polícia um dia, talvez quando criança ainda, né? A gente não sabe, mas ao entrar você viu que isso fazia parte do seu trabalho. Então, dá seus pulos aí, deve ter algum jeito de você usar desse poder aí do seu distintivo para coisas boas, né? A polícia. O meu irmão tem um ótimo, nós temos no Instituto Rothbard, né, um artigo escrito pelo meu irmão Fernando, excepcional, que se chama A Ética da Polícia. Leia esse artigo também, muito importante, para que você tenha noção mais ou menos do que é ser ético, né, e dos seus limites aí, né, enquanto ser humano, se você busca redenção, se você busca algo mais, né, a vida eterna, contemplando a face do Senhor, você deve fazer o bem nesse mundo aqui, né? A vida aqui é finita, a vida lá é infinita. Então aqui tanto faz, você pode até, se for impossível para você ser ético, né? E manter essa profissão, eu sinto muito, mas eu prefiro passar dificuldades financeiras do que fazer algo antiético. E tenha certeza, Deus está vendo, essa vida aqui termina rapidamente, é um sopro, né? Realmente a vida no planeta Terra. Mas a vida lá, a vida que vem depois dessa e que vai depender do que a gente fez aqui, eu, como cristão, acredito nisso, né? Vai depender muito do que a gente fez nessa Terra, nessa vida tão curta. É uma vida eterna, né? Então, vai durar para sempre, pelos séculos dos séculos, a eternidade, né? E você vai sempre estar agradecendo por ter feito bem aqui, vai estar muito bem lá, porque contemplando a face do Senhor você não precisa de mais nada. E a opção é tenebrosa, né? A opção é realmente diabólica, você ir para o inferno, né? Então, eu acredito nisso também, mas eu acredito também, entendo que tem pessoas que não têm a fé, né, não acreditam em Deus, mas pense na sua consciência mesmo, se coloque no sapato dos outros e não faça o mal faz mal para você, tá, seja nessa vida ou na outra, né. A ronda das 18 horas às 6 da manhã ficava bem devagar a partir da 1 hora da manhã. Então, no começo de cada ronda, eu fazia uma lista dos procurados, somente por crimes reais e absolutamente nenhum relacionado a drogas e outros crimes sem vítima. Uma vez que os investigadores de mandados de prisão atuavam das 9 às 5, eles raramente capturavam algum de seus alvos. Então minha busca começava à 1 da manhã. Inevitavelmente, eu capturava 2 ou 3 da minha lista. Comecei capturando tantos procurados que a divisão de buscas faria com que o departamento me passasse uma lista de todas as pessoas que eles realmente queriam. Se elas estivessem dentro do meu critério, eu iria buscá-las. Tá aí, tá vendo? Uma grande solução aí para quem tá no cargo de investigador, né? Ou na divisão de capturas aí, não sei muito exatamente como se divide a polícia, né? Mas é isso, vai atrás dos que realmente são coisa ruim, né? E deixa aqueles que foram pegos com drogas, por crimes sem vítimas, né? Ou seja, se o cara é um estelionatário, essas coisas, vai atrás dele. Ele merece, né? A pior das punições. Se ele é um assassino, um estuprador, um agressor, sim, mas se ele cometeu um crime, entre aspas, sem vítima, use aqui o critério deles e a gente sabe como é no Brasil. Então, como eu já falei, a pilha é grande, o volume de trabalho é gigantesco. Então, põe para baixo. Tudo isso parecia estar indo bem. Eu era o segundo colocado em prisões no meu distrito, atrás somente do cara do bafômetro. Eita. Eu resolvia casos complicados. Eu era o único oficial que usava matrizes de fotos nos meus casos em que a identificação era uma questão relevante. Na verdade, embora eu não soubesse, usei uma matriz de fotos que levou a acusações contra o ex-delegado. Estava realmente começando a achar que eu poderia continuar a atuar assim se mantivesse minha descrição. Bom, vamos ver onde isso vai dar, né? Uma noite, fui chamado ao escritório do meu superior.
não tinha ideia do que ele queria comigo. Eu tinha uma boa reputação e estava sempre na minha. Quando perguntei a ele o que ele queria, ele me disse que queria falar comigo sobre a quantidade de multas de velocidade e outras infrações de trânsito que eu estava aplicando. Eu respondi que nunca havia dado uma multa, mas dei um monte de advertências. Advertências não eram computadas e iam para o lixo. Ele me perguntou por que eu nunca havia dado uma multa. Falei para ele que eu era o cara das capturas. Capturas de qualidade eram minha especialidade. Ele disse que isso não era resposta. Falei para ele que muitos membros do batalhão faziam isso e um deles era especialista em dar multa de velocidade. Não falei para ele que toda vez que via este policial se escondendo, preparando sua armadilha de multas de velocidade, eu me colocava em um local adiante, fora da vista dele. Então, eu ligava todas as luzes do meu carro para alertar os carros que vinham. Este policial reclamaria sobre a falta de multas, mas ele nunca me pegou fazendo isso. Aí eu contei para meu superior que eu nem sabia como preencher uma multa direito. Na verdade, durante os meus 20 anos de carreira, eu nunca apliquei uma multa de velocidade. Ele não se importou com todas as minhas capturas e a qualidade do meu serviço. Ele queria arrecadação. Ele imediatamente trocou o meu turno para a ronda durante o dia e designou um sargento para me supervisionar. Depois disso, fiquei pouco tempo. Nunca dei uma multa. Nunca fiz uma prisão por drogas. Honrosamente, pedi demissão. Esse cara é um herói, né? Ele é um herói não apenas porque ele fez o bem, né? Ele tentou e conseguiu fazer o bem durante a sua passagem pela polícia. É um que tem uma boa passagem pela polícia. E ele realmente, ele ainda salvou muitas pessoas de serem achacadas, serem roubadas pelo Estado através de multas, né? Maravilhoso. Ele não apenas salvou a vida das pessoas que ele iria arruinar capturando essas pessoas que não cometeram crimes contra ninguém, né? Talvez contra o Estado, contra o que os políticos acham que é crime, né? Mas ele nunca cometeu um crime real. E aí esse policial, ele simplesmente se negou a fazer o errado, né? Raro, muito raro. Se você tem algum histórico aí, se você é policial, é da polícia, comente. Se você está assistindo pelo Odyssey, dá para comentar anônimo, eu acho. No YouTube também faz um fake, comenta. Ou entra no Telegram, lá no chat do Instituto Rothbard, né? A gente tem no chat do Instituto Rothbard, no canal do Instituto Rothbard, a possibilidade de comentários. E comente, manda pra gente aqui a sua experiência como polícia, né? O que você consegue fazer de libertário, o que você já deixou de fazer, porque muitas vezes nessas funções, né, na política, no Estado, o deixar de fazer é que é um ato de heroísmo, né? Então, manda aí pra gente, relata pra gente o que você faz de bom estando dentro da polícia, né? O que você consegue fazer. E espero que você não passe pelo mesmo que passou aí o John e não tenha um problema com o seu supervisor e que ele não coloque alguém para ficar junto com você, né? Para evitar que você faça o bem. No Brasil a gente sabe a coisa é um pouquinho mais bagunçada, né? Muitos policiais recebem suborno. Se você recebe suborno, bom, não tá certo ainda, porque você tá achacando a vítima, né? O certo seria você simplesmente deixar a vítima ir, mas se você, em vez de dar uma multa de R$1.000 no bafômetro ali, porque a pessoa tomou uma taça de vinho, você pede R$50, eu acho errado ainda, mesmo assim. Mas é menos pior, né? Mas se você consegue, deixa as pessoas irem, se você faz vista grossa para esses crimes sem vítimas, se você consegue prender apenas pessoas que realmente cometem crimes e deixar todas aquelas outras que não cometeram crime contra crimes reais, né? Contra ninguém, saírem ilesas. Gostaria de ouvir algum relato desse aí, saber que tem gente boa na polícia, né? Então, terminando, bom, ele termina, e este foi o relato de um policial libertário. Raro, você vê que ele mesmo, com toda essa vontade de fazer o bem e tudo,
ele viu que não ia dar mais, né? Não ia mais ser possível continuar do jeito que ele estava, mas ao invés de começar a fazer o que era errado, ele pediu demissão. E não sei o que ele foi fazer depois, né? Porque ele se especializou nisso e ele, quando ele no começo do texto, ele diz que ele não conseguia achar outro emprego, né? Então não sei, tomara que ele tenha conseguido achar um emprego, se ele não conseguiu. E você também aí, se você tiver uma experiência dessas e estiver passando por dificuldades, né? Faça seu relato, abra o jogo aí. As pessoas, eu acredito que a turma libertária aí, tem muita gente que ficou muito rica com criptomoedas que pode te auxiliar num período de dificuldades aí, enquanto você se recapacita, né? Enquanto você busca um aprimoramento para uma função legítima, né? Eu acredito que você teria algum tipo de empatia por parte das pessoas que ganharam dinheiro. Eu, infelizmente, não ganhei. Claro que eu ganhei dinheiro porque eu investi em Bitcoin há um tempo atrás, mas eu não comprei muito, então eu não tenho assim para ficar doando, né? Nem para pagar minha vida aqui, um microfone melhor, tal. Fica minha poupança apenas, mas tem bastante gente que ganhou muito dinheiro, então se a gente se organizar aqui, se você expor seu caso, talvez a gente consiga reunir um dinheiro para você buscar um curso qualquer aí de aperfeiçoamento, para você virar um profissional de alguma outra área, né? Fica aí a dica para você, larga a polícia, né? Ou se você não consegue, como o John conseguiu fazer o bem só, em vez de fazer o mal, larga essa profissão aí, vamos trabalhar para o bem, né? Bom, esse episódio ficou mais curto, foi uma dica, esse episódio foi uma sugestão, né? Quem sugeriu esse artigo foi o Vinícius, ele sugeriu isso no comentário lá no Odyssey. Eu leio todos os comentários e quero atender aos pedidos. Já atendi, eu tive 2 pedidos, já atendi os 2. E faça seus comentários, se eu falei alguma besteira, se você tem alguma coisa a acrescentar a esse debate, deixa aqui nos comentários. Aqui abaixo tem o link para quem quiser doar bitcoins ou nano, né? O link não, o endereço da minha carteira, né? Para quem quiser doar bitcoins ou nano. No library você pode clicar em support e mandar as caixinhas, né, as tips, e se inscrevam em todos os canais do Instituto Rothbard. Me sigam aí eu tô banido, né, eu tô suspenso por 30 dias do Facebook. Então, se você quiser ajudar na divulgação desses vídeos, poste em grupos, no Telegram, em qualquer lugar aí, porque nós precisamos dessa ajuda, né? Já que o Facebook censura, não apenas ele me bloqueou agora, né? Tô 30 dias suspenso, como também antes, toda vez que eu postava links sobre o programa, né, para divulgar os episódios, o Facebook tem essa política de limitar o alcance das publicações com links, né? Então ali estava dando bem pouca repercussão também, por isso a baixa visibilidade, acredito, mas se você ajudar aí publicando em grupos, a gente vai alcançar mais gente, quem sabe mais policiais que possam vir a fazer um juízo de valor sobre a sua profissão, né, sobre o que eles fazem, e que eles acabem vindo para o lado bom. A gente teve no percurso, desde o começo aí do Instituto Rothbard, muita gente que veio trazendo relatos de como eles desistiram, né, de trabalhar para o Leviatã, né, trabalhar para o mal, para essa instituição criminosa e demoníaca que é o Estado, né, se converteram, né, não necessariamente a Cristo, mas ao libertarianismo, né, a esse princípio de não agressão. Então, muito obrigado a todos que chegaram até aqui e nos vemos na próxima. Um abraço.